Olá, seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo. Seja bem-vindo ao nosso curso do Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando a parte 1 do Catecismo, que é a profissão de fé. Dentro da parte 1, estamos na seção 1, que tem como título Eu Creio. A seção 1 tem 3 capítulos. Capítulo 1, o homem é capaz de Deus, o homem tem a necessidade de buscar a Deus. Capítulo 2, Deus vem ao encontro do homem por meio da revelação, uma vez que o homem, mesmo querendo se aproximar de Deus, não tem meios próprios para tal. E capítulo 3, a resposta do homem a Deus, por meio da fé. Itens 166 a 184. Na aula de hoje, nós encerramos o capítulo 3 da seção 1, da parte 1 do Catecismo da Igreja Católica. Venha conosco, assista essa aula e vamos adiante. Apenas um lembrete. Antes de entrarmos na matéria propriamente, eu vou lhe pedir um favor. Conheça as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, o nosso site na internet. Divulgue o nosso canal no YouTube entre os seus amigos, no meio da sua família, na sua paróquia. Compartilhe os nossos vídeos, curta os nossos vídeos, porque assim nós vamos conseguir levar o conhecimento da Santa Igreja Católica a um número maior de pessoas. Está bem? Conto com você e vamos ao nosso encontro. Vamos começar a falar do capítulo 3 da seção 1, parte 1 do Catecismo da Santa Igreja Católica. Vira a página. Indo assim para a parte final do capítulo 3 da seção 1, o item 166, que dá início a essa parte final, diz que a fé é um ato pessoal, é a resposta livre do homem a Deus. É a resposta livre do ser humano à iniciativa de Deus que se revela à humanidade. O item 167 começa com a afirmação: eu creio. Você crê? Em que você crê? Você crê que Deus criou todas as coisas? Você crê que Deus quer uma relação de amizade com o ser humano? Você crê que Jesus veio ao mundo e morreu por você, ressuscitou e voltará e vai te levar para morar com Ele? Mas quem te trouxe essa mensagem foi a Igreja Católica. Quem recebeu de Jesus essa tradição, esses ensinamentos? A palavra tradição vem do latim traditio, quer dizer entregar. Quem entregou esse conhecimento, essa revelação, foi o próprio Cristo à Igreja, aos 12 apóstolos. E eles vêm repassando esses ensinamentos aos bispos, seus sucessores, e nessa sucessão de bispos por bispos, por bispos, por bispos, essa sucessão apostólica, essa revelação chegou até nós. Então, quando nós dizemos que nós cremos, nós estamos crendo na fé da Igreja, a fé que foi confessada pelos apóstolos diante de Jesus e que foi confessada pelos apóstolos aos bispos que lhe sucederam e numa cadeia sucessória até os dias de hoje. Então, eu não creio sozinho em Deus, eu creio a partir da Igreja. É a fé da Igreja, é a Igreja que me transmite essa fé. O item diz assim: eu creio. Esta é a fé da Igreja, professada pessoalmente por todo crente, principalmente pelo batismo. Nós cremos, esta é a fé da Igreja,
confessada pelos bispos, reunidos em concílio, ou mais comumente pela Assembleia Litúrgica dos crentes. Eu creio é também a Igreja, nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e que nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Não existe essa conversa de eu sou católico e eu vivo minha fé em casa. Não. Nós individualmente optamos por crer, mas ao crer, nós estamos aderindo à fé da Igreja. A Igreja Católica não é mais uma religião. A Igreja Católica é a religião de Deus. É a continuação da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. No item 168, nós aprendemos que, antes de tudo, a igreja que crê e que dessa forma carrega, alimenta e sustenta os fiéis, é a igreja que nasce com os apóstolos. Veja só, nós somos a continuidade daqueles apóstolos que conviveram com Jesus Cristo. Por isso a gente diz assim, Igreja Católica Apostólica, porque a nossa fé é professada pelos apóstolos aos pés de Cristo, e nós temos essa herança. Então o item 168 diz que é antes de tudo a igreja que crê e que dessa forma carrega, alimenta e sustenta minha fé. É antes de tudo a igreja que em toda parte confessa o Senhor. A voz por toda a terra, diz o item, proclama a Santa Igreja. Assim cantamos no TD. Então, tenha orgulho, tenha alegria, tenha prazer, tenha a satisfação de dizer: eu sou católico. Tá bem? A salvação vem exclusivamente de Deus. Mas, por recebermos a vida de fé por meio da igreja, esta última é nossa mãe. Nós cremos na igreja como a mãe de nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a altura da nossa salvação. Olha só que interessante. Por ser nossa mãe, a igreja é também a educadora de nossa fé. Veja, a salvação vem de Deus. Mas nesse novo nascimento, nessa nova vida, nós temos uma mãe, que é a igreja. Fica firme nisso. Vira a página. Na Igreja Católica, nós temos fórmulas de manifestação da nossa fé. Nós temos o credo dos apóstolos, né? E nós temos o credo niceno-constantinopolitano. Eu adianto, é o nosso próximo assunto, no nosso próximo encontro. Nós não cremos nessas fórmulas por si mesmas. Nós cremos na realidade que elas expressam. Então, não basta ir à igreja no domingo e repetir o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso não te fará católico, isso não te fará amigo de Deus. É preciso que você pronuncie essas palavras pensando, crente, na realidade que elas significam. E é nessa realidade que você crê, que você deve crer. Por isso dizemos, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica. Pense nisso, viu? No item 171, o Catecismo começa nos lembrando um texto da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, dizendo: a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Nunca se afaste da igreja. Nunca fique contra a igreja. Nunca, jamais se coloque contra
o seu pároco, o seu bispo ou o Santo Padre, o Papa. Procure amar e reverenciar o seu pároco, amar e reverenciar o seu bispo e, sobretudo, amar e reverenciar o Santo Padre, o Papa Francisco, porque eles integram a estrutura, a coluna dorsal da Igreja, que, por sua vez, é a coluna da verdade. A Igreja, que é a coluna e o sustentáculo da verdade, nos diz o Catecismo, guarda fielmente a fé, uma vez por todas confiada aos santos. E ela que conserva a memória das palavras de Cristo, né? E ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. Como uma mãe que ensina aos seus filhos a falar e com isso a compreender e comunicar, a Igreja Nossa Mãe nos ensina a linguagem da fé para introduzir-nos na compreensão e na vida. É curioso e muito triste que algumas pessoas se coloquem às vezes contra a Igreja, contra os bispos e contra o Santo Padre. Por favor, não cometamos esse pecado. O item 172, 173, 174 e 175 conclui esse artigo, esse capítulo terceiro, da seção 1 do Catecismo da Igreja Católica, dizendo que existe apenas uma fé, porque existe apenas uma igreja, porque existe apenas um Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas, seria contraditório se criasse várias igrejas, se criasse vários credos, se criasse várias supostas verdades. Não. Existe apenas um Senhor Jesus Cristo, uma igreja, uma fé e um só pastor, que é o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Há séculos, por meio de línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, a fé da Igreja recebida diretamente de Jesus Cristo, transmitida aos apóstolos e transmitida depois dos apóstolos para os bispos que lhe sucederam e nessa sucessão apostólica que nos chegou até hoje. Ora, eu não posso pegar esse conteúdo da fé agora e pensar que eu posso crer a partir dele, jogando fora toda a tradição e toda a sucessão apostólica que me veio. É uma única fé, é uma única igreja ao longo dos séculos. Com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, né, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos essa fé. E é ela que guarda esse depósito da fé, e é ela que nos transmite esse depósito da fé. Então, nos diz o item 174, se no mundo as línguas diferem, se no mundo as culturas são diferentes, se no mundo o modo de ser dos povos e dos países são diferentes, né? Aqui na América do Sul, na América do Norte, Europa, África, Ásia, a fé é uma só. A tradição é uma só. A Sagrada Escritura é uma só. A mensagem é uma só. A igreja é uma só. Todos os fiéis de uma paróquia estão unidos ao seu pároco. Todos os párocos de uma diocese ao seu bispo. Todos os bispos do mundo ligados ao bispo de Roma. Isso ao longo de 2000 anos. É uma só fé, um só batismo, uma só igreja, um só pastor, um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E vamos concluir lendo o item 175. Esta fé que recebemos da igreja, nós aguardamos com cuidado, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus,
à guisa de um depósito de grande preço encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Meus caros, do item 176 até o item 184, nós temos, um conjunto de pequenos itens resumindo tudo o que foi dito. Então, para finalizar o nosso encontro, o homem é capaz de desejar e imaginar e querer amizade com Deus. Seção 1, capítulo 1. Diante da incapacidade do homem de encontrar a Deus, de conhecer a Deus pessoalmente, Deus vem ao encontro do homem. Deus se revela ao homem por meio de alianças e Deus se revela ao homem ao final por meio do seu próprio Filho, do próprio Deus que se faz homem no seio da Virgem Maria. Essa revelação chega até nós por meio da tradição e por meio das Sagradas Escrituras. Esse depósito está nas mãos da Igreja. Capítulo 2. A resposta que devemos dar a Deus, já que temos o desejo de conhecê-lo, capítulo 1, já que ele se revela, capítulo 2, a resposta que temos de dar a Deus é acreditar, conscientemente acreditar na revelação, aderir a esse projeto, aceitar como verdadeiros os seus ensinamentos e nos pautar pelo modo como nos ensina a Igreja. Capítulo 3. Esse é o fim da seção 1, da parte 1 do nosso catecismo. Próximo encontro, nós estaremos na parte 1, seção 2, quando começaremos a estudar o credo da Igreja Católica, isto é, em que nós cremos. Fiquem com Deus e até lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo de Canterbury, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.